Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos online, né? Os cultos já reiniciaram, mas a gente ainda continua com o culto à distância. E isso também faz parte. E nós ficamos alegres também de poder alcançar você aí na sua casa. Bom, essa canção que a gente vai louvar o Senhor agora é a canção Nada Além do Sangue. É uma canção muito bonita. Eu particularmente gosto muito dela. E agora eu estava meditando na segunda frase do primeiro refrão, que diz assim: fala, dito a justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Em 1 Pedro 3,18 vai dizer que era o justo pelos injustos. Então, quando Jesus verteu o seu sangue, era para nos tornar justos. Essa é a justificação. Então que você louve ao Senhor com essa canção tão bonita, que mexe tanto com a gente, porque ela tem uma parte da canção que diz: eu sou livre. E para a gente gritar eu sou livre assim com vontade, medite que o sangue de Jesus Cristo foi derramado ali na cruz justamente para te justificar, para te tornar justo. Não somos merecedores, é a grande verdade. Somos pecadores, grande verdade. Então qual é a forma de nos aproximarmos de Deus? Nada além do sangue, só o sangue de Jesus. Então que você possa louvar ao Senhor com essa canção tão bonita, que fala tanto da graça do Senhor por nós. Glória a Deus. Sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
paz, brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além de Jesus. Louve ao Senhor. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Olá, meus amados irmãos, que bênção mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor. E hoje eu quero falar com você um assunto muito importante, que é sobre sustentação. Você se sente sustentado pelo Senhor? Às vezes, quantas coisas acontecem na nossa vida, quantos desafios, quantos problemas enfrentamos, e precisamos nos sentir sustentados pelo Senhor. A maioria das pessoas não percebe o quão importante é a sustentação do Senhor. E em Salmos no capítulo 20, no verso 1 até o verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Acho interessante falarmos sobre sustentação, porque a maioria das pessoas não tem noção do que é sustentação. O que é ser sustentado por alguém? Eu, quando era pequeno, e você também quando era pequeno, com certeza você foi sustentado pelos seus pais, sustentado pela sua família. Bom, hoje eu quero pensar com você que tipo de sustentação é essa que precisamos lembrar que só vem de Deus. Existe uma grande diferença entre ter poder
e ser sustentado. Ser rico e ser sustentado. Existem muitos objetos no mundo que podem sustentar coisas. Por exemplo, a pedra, por exemplo, a madeira, as coisas, o ferro, as coisas que normalmente levam peso, sustentam e resistem ao clima, ao tempo, ao peso exagerado. Aqui perto de nossa cidade, aqui pertinho da nossa região, existe uma grande ponte, que é a ponte Rio-Niterói, e que só a própria ponte já é pesadíssima, mas os carros que andam sobre ela são sustentados pela resistência de muitos materiais que permitem que eles façam o seu transporte até a cidade de Niterói ou a cidade do Rio de Janeiro. Bom, é a ponte que suporta o peso, ou seja, que sustenta. A sustentação tem a ver com a resistência do tempo, do clima e também do peso que um objeto é forçado a sustentar. Um dos grandes exemplos que podemos dar é o exemplo da pedra. Toda pedra, toda rocha, ela tem um poder de resistência muito grande. Mesmo que ela seja simples, ela tem um poder de resistência. E mesmo que você a quebre por completo, aqui, por exemplo, na nossa reforma, usamos em alguns serviços brita, que é uma pedra grande, só que quebrada em muitos e muitos pedacinhos. Aquela pedra quebrada, mesmo quebrada, a sua pequena parte efetua a mesma função que a pedra grande. Então, muitas vezes você pode se sentir não sustentado pelo Senhor, porque às vezes os seus problemas são grandes demais. Mas hoje eu quero falar com você sobre a sustentação da sua felicidade. Você tem se sentido feliz ao estar na igreja, ao viver na igreja, ao estar na sua família, no seu trabalho? Você tem se mantido feliz? Estar feliz é uma coisa, ser feliz é outra coisa. Bom, eu quero falar com você hoje rapidamente alguns pontos importantes sobre sustentação e principalmente sustentação na felicidade. O primeiro ponto que eu quero destacar é que para nós termos a sustentação como um nível de vida, como um meio de vida para a nossa felicidade, nós temos que ter um nível de clamor muito desenvolvido. Precisamos ter um nível de clamor ao Senhor muito desenvolvido. Isso se dá exatamente porque o texto que nós lemos fala que o Senhor precisa ouvir o nosso clamor no dia da angústia. E todos nós temos dias de angústia. E você pode pensar assim, pastor, para mim o dia de angústia é quando eu estou doente, quando eu estou sem dinheiro, quando eu estou sem as possibilidades que tenho, alguma coisa está dando errado. Isso para mim é o dia de angústia, mas espiritualmente não existe nenhum dia de angústia pior do que quando um pecado enraizado volta. Quando um pecado enraizado na sua moral, na sua mente, na sua vida, ele retorna com tudo. Nós chamamos isso normalmente, dentro da igreja, quando o velho homem reacende a sua energia e esse crente novo, esse crente já experiente, ele não consegue controlar os seus desejos e ele cai então no pecado. Então, por isso é necessário ter atenção, porque o maior dia de angústia para um crente de Jesus é quando o pecado enraizado nele se faz mais forte. Então, se você quer ser sustentado pelo Senhor, é necessário clamar. Clamar o nome de Jesus porque você é mais frágil, é mais fraco que qualquer outro tipo de tentação ou pecado. Você só pode vencer essa situação se você clamar o nome de Jesus. E o texto fala claramente que o clamor no dia da angústia é extremamente importante. Outra ideia também que nós temos que destacar com relação a isso é o nível de confiança. O nível de confiança destacado no texto, ele trata de um jeito muito claro em quem o salmista estava colocando a sua confiança. Ele fala dizendo
que uns confiam em carros e outros em poderes, em coisas humanas, mas eles dariam então um destaque, uma menção, uma confiança maior ao nome do Deus de Israel. Bom, esse nível de confiança, existem 3 níveis básicos sobre confiança. Primeiramente, nós confiamos nas coisas que nós construímos. Depois, nas coisas que são da natureza, mas que nos servem. E depois, nós confiamos em Deus. Essa confiança em Deus é o último nível. Porque, por Deus ser todo-poderoso, fiel, grandioso, às vezes a sua grandeza e a nossa pequenez não se ajustam. E aí forma o pecado. Então, devido à nossa pequenez e devido à grandeza de Deus, muitas e muitas vezes eu vejo pessoas se atrapalhando na sua vida cristã porque se sentem pequenas demais e não colocam a devida confiança no Senhor, mas sim em coisas que eles construíram, que eles adquiriram, em coisas que são da natureza, mas que estão ali para servir o ser humano. Então, por isso que o texto fala claramente que o povo de Israel, ou seja, o salmista, iria colocar a sua confiança não em carros e nem em cavalos, mas iria colocar a sua confiança no Senhor. Então, se você está se sentindo sustentado pelo Senhor, você tem que ultrapassar os níveis da confiança da normalidade. A maioria das pessoas fica nos dois primeiros níveis, mas você precisa confiar em Deus. E existem algumas situações que nos provam e nos colocam a confiar somente em Deus. Por exemplo, eu vou dar um típico exemplo, é quando alguém é diagnosticado com uma doença grave. Ou quando o médico chega e fala assim, não tem mais jeito. Aí o cara vai ter que confiar em Deus. Aí aquele que está com a fé mais ou menos, aquele que tem uma comunhão com Deus mais ou menos, o cara que só senta na igreja, ouve o sermão, ouve o louvor e durante a semana não faz nada, aí ele vai ter que tomar jeito. Mas enquanto isso, ele vai levando com a barriga e as coisas vão sempre no nível da confiança das coisas que ele tem, das coisas que ele construiu, das coisas que são da natureza, que estão aí para te servir. Meu querido, se você quer ser sustentado pelo Senhor, você precisa ultrapassar esse nível de confiança seu. Você precisa amadurecer a sua confiança em Deus. Você precisa confiar no Deus Todo-Poderoso, que é mais poderoso e muito maior do que as coisas que você tem, as coisas que você conquistou e as coisas que estão na natureza, que estão aí para te servir. Essa confiança, ela é maior, ela é superior. Outra ideia também que nós podemos destacar claramente é com relação ao nível de coragem. Para nós nos sentirmos sustentados pelo Senhor e termos uma vida feliz, nós precisamos aumentar o nosso nível de coragem. Pastor, então quer dizer que eu tenho que sair brigando por aí? Não, você tem que aumentar o seu nível de coragem. E o nível de coragem para ter uma vida sustentada pelo Senhor, uma vida sustentada pela fé, uma vida avivada no Senhor, ela precisa fazer alguns passos, precisamos ter alguns passos antes de nós pensarmos em desenvolver uma vida realmente fiel ao Senhor. Eu não estou falando sobre fidelidade à igreja, eu não estou falando sobre fidelidade financeira, ou de tempo, ou de talentos, não, estou falando sobre fidelidade do Senhor, ao Senhor e pelo Senhor. Uma coisa interessante sobre coragem que eu posso destacar aqui, é que a coragem é necessária porque muitas pessoas ao nosso redor têm caído em meio aos pecados. O texto é muito claro, logo após que o salmista declara, dizendo que iria confiar apenas no Senhor, ele coloca no último verso, olha lá por favor, no verso 8, penúltimo verso, ele fala assim, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Bom, esse ato de estar de pé em meio a tantas pessoas que caem, é um ato de coragem. É um ato que lembra, por exemplo, Daniel. É um ato que lembra José do Egito. É um ato que lembra Moisés. Ou seja,
quando todos ao redor estão caindo, como a palavra fala, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Enquanto todos estão caindo, você está de pé. Mas você não está de pé por sua causa. Você está de pé por causa do Senhor Todo-Poderoso. Sim, você tem erros. Sim, você tem dificuldades. Sim, você tem muitas dificuldades. Tem que vencer certos pecados. Tem que vencer certas situações. Mas se você confiar no Senhor, você será sustentado. E você vai ver muita gente do seu lado caindo. Mas você ficará de pé. Mas para isso você tem que ter coragem. Porque permanecer de pé em meio a tanta gente que cai é muito difícil. Quando todo mundo está caindo, é normal o outro cair. É normal nós acompanharmos o sistema. Mas permanecer de pé, levantados, confiantes, olhando para o Senhor, andando contra a corrente, nadando contra a corrente, né? É muito difícil. E aí, para esse tempo, tenho percebido que muitas pessoas têm tido dificuldade em serem sustentadas na sua fé, na sua felicidade pelo Senhor, exatamente porque não têm coragem para fazer diferente. Se todos caem, você não tem que cair. Se está todo mundo com depressão, você não tem que ter, ou tem que se esforçar para sair dela. Se está todo mundo roubando, não quer dizer que você tem que roubar. Você com Deus não é todo mundo. Você não é a maioria. Não ande, querido, não ande com a maioria, porque a maioria, muitas e muitas vezes, ela faz coisas que não sabe nem o porquê. Então eu quero pensar com você sobre o seu nível de coragem. Como anda a sua coragem? Coragem de falar não para o pecado. Coragem de falar não para as tentações. Coragem de falar não para aqueles que não estão na presença do Senhor. Coragem de falar não para si mesmo. Coragem de falar não para a carne. Coragem de falar sim para Deus. Coragem de falar sim para as coisas de Deus. Coragem de arrumar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para dedicar o seu tempo à igreja. Coragem. Temos muitas pessoas corajosas para si mesmas, mas para Deus, para a igreja, para o outro, para o próximo, não são tão corajosas assim. Então eu quero pensar com você com relação a essa situação. E a última ideia que eu posso destacar é sobre o nível de comunicação. Aqui no texto nós vimos, primeiramente, que para sermos sustentados pelo Senhor, temos que ter atenção no nível de clamor, depois no nível de confiança, depois no nível de coragem e agora no nível de comunicação. O texto é muito claro quando o salmista fala que ele iria confiar apenas no Senhor. Só que no texto, no primeiro verso, no segundo, terceiro e quarto, ele fala sobre as questões de comunicação. E ele começa dizendo sobre o clamor, mas ele destaca que esse clamor tem que ter uma resposta. E toda resposta é fruto de uma comunicação anterior. Ou seja, nós temos que avaliar como está a nossa comunicação com Deus, porque senão nós podemos cair em algumas armadilhas. A primeira armadilha que nós podemos cair é a armadilha de não ser ouvido pelo Senhor. Eu conheço muitas pessoas que têm tido dificuldade em ter as suas orações respondidas. Isso tem muitas razões. Mas você não pode viver uma vida na igreja, na fé, no cristianismo, passando 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, com uma resposta de oração muito baixa. Então, ou o problema está em Deus ou está em você. Normalmente, que é o habitual, está em nós. Porque o Senhor sempre responde às nossas orações quando nós cumprimos o protocolo. E qual é o protocolo? Protocolo de obediência. Protocolo de fidelidade.
o protocolo de dedicação, de sinceridade com Ele. O protocolo. Existe o protocolo de resposta de oração. Você sabe qual é. Então, querido, não caia na armadilha de não ser respondido, não por causa de Deus, mas por sua própria causa. Porque falta vida, falta fidelidade, falta oração, falta conhecimento da palavra. Quantas e quantas vezes nós oramos erradamente porque não conhecemos o Deus que servimos? Vemos a igreja, lemos a Bíblia e de repente a gente se depara com uma situação e a gente começa a pedir uma coisa que não é da vontade de Deus. Outra armadilha também que podemos cair, que é muito perigosa, é o egoísmo. Aqui no caso, o salmista trata que ele confiaria no Senhor, mas ele não trata isso no singular, ele trata no plural. Do verso 7 até o verso 9, todas as informações ali estão no plural. Só que no tempo de hoje, fazer com que alguém pense no coletivo é muito difícil. Porque todos querem ter a sua razão, todos querem ter a sua verdade, todos querem fazer o que querem, até mesmo crendo em Cristo, porque nós somos seres sociais e nós temos costumes sociais. Então, no Brasil, nós estamos tendo uma geração de crentes, membros de igrejas, líderes religiosos extremamente egoístas. Só para mim, é só vitória, vitória, vitória. Para quem? Para mim. Para nós não, para mim. Aqui no caso, ele fala sobre o nível de comunicação, porque o salmista fala assim, olha, nós não vamos confiar. Ele inclui outras pessoas. E aí, como é que está a sua comunicação com o teu irmão? Aí você quer ser sustentado pelo Senhor pensando só em si mesmo? Você quer ser sustentado pelo Senhor só pensando nos seus objetivos? Não, querido. Ninguém faz nada sozinho. Você depende do seu vizinho, você depende do teu parente, você depende da sua igreja, você depende das outras pessoas. Então, da mesma maneira que você abençoa outras pessoas, você depende delas. Então você não pode sonhar sozinho. Você não pode pensar que vai fazer as coisas, ser sustentado pelo Senhor só por sua causa. Não, meu filho, você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Você é um ser humano fiel ao Senhor, amado, mas você precisa de outras pessoas. Então, hoje eu quero pensar com você acerca de ser sustentado pelo Senhor. Isso depende muito de alguns níveis e de decisões que você tem que tomar. A primeira delas é com relação ao nível de clamor. Depois, com relação ao nível de confiança. Depois, com relação ao nível de coragem. E por último, ao nível de comunicação. Como está isso em você? De que maneira está essa situação em você? Talvez você esteja se sentindo abalado, deprimido, triste, talvez por coisas do passado que você fez ou deixou de fazer. Meu amado, você está sendo sustentado pelo Senhor, mas para que isso possa ser uma rotina, para que seja algo natural, para que seja algo diário, você sinta essa sustentação vinda do Senhor, é necessário fazer o que está escrito no Salmo 20, principalmente no verso 7, 8 e 9, que o salmista fala claramente, uns confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Pessoal, você que entrega o seu coração a Cristo, se reconcilie-se com Ele e faça dessa confiança o seu sustento. Por que o salmista fala que não confiaria em carros, em cavalos, em coisas humanas? Exatamente porque não compensa. Mas para ter uma confiança no Senhor plena e você se sentir sustentado pelo Senhor e cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa tomar algumas decisões. A primeira delas que nós vimos aqui, você tem que aumentar o nível do seu clamor. Depois, aumentar o nível da sua confiança, depois o nível da sua coragem e depois o nível da sua comunicação com Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos orar? Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos, Senhor, perdão
pelas nossas falhas. E ó Senhor, quantas e quantas vezes nós não nos sentimos sustentados, às vezes deprimidos, às vezes entristecidos por coisas que acontecem na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. E eu te clamo, Senhor, sustenta a nossa fé. Sustenta, Senhor, a nossa esperança, sustenta a nossa fidelidade. É que a tua misericórdia sobre nós, porque somos frágeis e nós não somos absolutamente nada sem ti. E às vezes nos sentimos, às vezes somos colocados em situações complicadas de entendimento e mesmo assim seguimos em frente e te pedimos, Senhor, dá-nos o teu sustento. Como, Senhor, as rochas servem para sustentar grandes edificações, que o Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, possa também sustentar a nossa vida e nos dar felicidade, nos dar esperança, nos dar objetivos, nos dar fidelidade e fazer cumprir os objetivos que tanto desejamos, os objetivos que tanto sonhamos, tanto na parte pessoal, quanto na parte profissional da nossa vida. Que a tua misericórdia sobre nós esteja conosco, abençoa a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos tomar uma decisão. Aumentar o nível de clamor, aumentar o nível de coragem, de confiança e de comunicação, para que nós possamos nos sentir sustentados pelo Senhor da maneira maravilhosa todos os dias e em todo momento. Peço a você que, por favor, faça contato com as pessoas da igreja e também volte para a igreja, né? Você vai em tantos lugares e a igreja é um dos lugares que você precisa voltar também. Estamos novamente com as nossas reuniões e celebrações presenciais, com todos os cuidados devidos, e peço a você que esteja conosco e também nos ajude na nossa ação social aqui na nossa cidade e também na nossa reforma. Temos ainda muita coisa a fazer, muito trabalho a executar e precisamos do seu sustento e precisamos também das suas orações. Deus te abençoe e te guarde e que o Senhor possa sustentar você cada dia mais na presença e nos milagres que Ele tem reservado para você. Felicidades!